Esse é o Moaicast. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Moaicast. E hoje nós vamos trazer uma temática fantástica. Por que e como você está deixando dinheiro na mesa? E para essa temática eu tenho um convidado para lá de especial, conselheiro da Moai, empreendedor serial e sócio operador hoje da Histórica, que é uma agência de solução ponta a ponta de marketing digital. Eu vou te falar que o cara é brabo, porque hoje ele atende grandes empresas aqui no DF, como Uber, Rappi, Emplave, DF Móveis, Inframérica e muitas outras. O papo hoje, o assunto é sobre CRM. A gente vai passar um pouco sobre todas as temáticas, cross-sell, upsell, recompra e inúmeras estratégias de como que você pode potencializar os seus ganhos, não apenas olhando para os clientes que você ainda não tem, mas sim para aqueles que já passaram por algum momento na sua jornada. Então, Marcão, queria agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso episódio. É uma grande honra receber você. Fico muito feliz em conseguir encaixar aí na sua agenda. Sei que hoje você tem vários desafios, porque especialista em growth tem que estar testando e pensando coisa o tempo todo. Então, seja bem-vindo e, por favor, se apresente aí para o pessoal. Grande Vini, valeu pelo convite, cara. Fico muito feliz de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho sobre CRM com a turma hoje. Turma, sou o Marcão, sou sócio da Histórica, estou envolvido em projetos de marketing, de crescimento aí há mais de 15 anos. Já fui consultor e agora estou à frente da agência. A gente atua aqui com alguns braços de marketing digital e hoje vamos trocar uma ideia sobre como captar essa grana que fica na mesa aí muitas vezes, porque a gente esquece de manter bons relacionamentos com os nossos clientes. Perfeito. E, cara, eu queria começar por uma experiência própria. A Moai há pouco tempo, com uma base hoje de quase 800 membros, a gente não tem como não olhar para a CRM, é a nossa veia, eu considero a Moai um SaaS, e nós estávamos em busca de alguma plataforma para atender CRM, entendendo o CRM como relacionamento com o cliente, entender oportunidades que estão na mesa, entender como trabalhar melhor a jornada do cliente, como fazer esse acompanhamento. E, cara, a gente estudou várias e várias ferramentas do mercado, quase todas elas estão voltadas para vendas. E eu, assim como você, estava batendo um papo antes aqui do episódio, a gente não entende CRM único exclusivamente para venda. Funil de venda e aquele CRM tradicional, de ter a etapa do primeiro contato, do follow e etc. É uma ferramenta obrigatória para qualquer empresa. Mas poucas trabalham, eu acho que você olhando para o mercado representa isso, né? Você concorda comigo, já deu uma olhada nas ferramentas e viu como elas são voltadas para vendas? Eu acho que representa como que o empresário tem atuado hoje, né? Utilizando de todo o seu esforço de venda apenas para captação e às vezes não trabalhando nessa jornada ali onde tem inúmeras outras oportunidades, né? É isso, é um retrato do que acontece no mercado, como você bem colocou. A maior dor de boa parte dos negócios está na discussão de aquisição, de como é que eu trago novos clientes para dentro da minha operação, como é que eu transformo esse público que eu desejo num lead, depois num cliente, e essa gestão desse pipeline comercial acabou ganhando muita força dentro dessa discussão de relacionamento com o cliente. Só que, se a gente pensa no esforço e no custo que existe para se trazer novos clientes para dentro da operação e como é mais barato reter um cliente que já entrou, não faz sentido a gente dedicar tanto esforço só para aquisição. Só que como a demanda está aqui, o mercado vai para lá. Então, todos esses fornecedores de tecnologia acabam olhando mais para essa dor, para tratar isso como solução, do que, de fato, olhar para outra ponta, apesar da gente ter boas soluções no mercado para isso, sim. Perfeito. Cara, acho que fantástica essa fala. Eu me lembro de uma história ali quando surgiu a pandemia. Eu acho que a pandemia dividiu os homens dos meninos e eu percebi na prática, pelo segmento de alimentação, a diferença de movimentação dos empresários que tinham um CRM e que não tinham. Por quê? Vamos considerar aí a leitura que a gente tem do mercado. E aí eu estou falando de uma operação de varejo, né? Alimentação varejo, né? Quem não tinha base de clientes consolidada, registro de cliente, CPF, perfil de consumo, o que comprava e etc., ficou totalmente no escuro, cara. Pandemia chegou, o cara teve que fechar a operação, não podia ter mesa na frente do restaurante, não conseguia vender ou não estava preparado ali para o iFood. No entanto, quem tinha base de clientes conseguiu criar uma estratégia
de comunicação direta com o cliente. Então eu olhava e falava, puta, esse cara sempre compra um sanduíche tal, um milkshake tal, e fazer ações e campanhas direcionadas para ele, oferecendo até mix de produtos diferentes, considerando que a galera estava consumindo mais em casa, e fez campanhas dedicadas. Então conseguiu falar, olha, não compre do grande, compre do pequeno, porque a gente está aqui, o McDonald's é multibilionário, ele não precisa agora, o cara tem caixa para sobreviver. Então, isso é um pequeno exemplo que me veio aqui agora de como que o cara, tendo dados, tendo contato com o cliente, consegue utilizar daquela ferramenta de forma criativa e gerar vendas. É um mau hábito, né? Ou a pessoa tem um cadastro e não tem estratégia para utilizar com aquilo, ou ele não pensa muito no funil dele, né? O que construir. Você lá na Histórica tem o serviço de consultoria em CRM, é isso? Como que você consegue ajudar nesses elementos aí, o empresário? Bom, a gente entende CRM como um mecanismo de relacionamento para duas grandes finalidades, vai. Quando você fala de um negócio recorrente, é a retenção. Eu quero que esse cliente continue pagando recorrentemente um valor para mim, e para isso eu preciso evidenciar valor para ele com frequência. Um dos canais que eu posso usar para fazer isso é, dentro do universo digital, que é o universo onde a gente navega, uma plataforma de CRM, uma régua de relacionamento, uma rotina de disparo de mailing ou de WhatsApp, por aí vai. Então, para esse propósito, a gente opera muito a coisa de produção de conteúdo e geração de valor para a base de clientes recorrentes. Uhum. Do outro lado, eu tenho cliente que já comprou de mim uma vez, mas eu não tenho um modelo de negócio recorrente. Eu trabalho com transações únicas, né? Então, eu sou um e-commerce, eu sou um varejista, um médico que não tem um tratamento recorrente. E eu preciso lembrar esse cliente que existe a minha solução, seja para ele recomprar, seja para ele fazer uma compra cruzada, um cross-sell, né, comprar algum produto complementar que eu tenho dentro do meu mix, um serviço, ou ele fazer um upsell, que é subir de patamar, comprar um produto mais caro do que ele já compra de mim. E aí a gente entra com a lógica do tal do e-mail marketing, né? E a gente separa bastante isso, que é uma newsletter, lá dentro da casa a gente chama assim, de um e-mail marketing, de um produto mais comercial de comunicação. Então é mais ou menos nesse universo que a gente trabalha. E aí, para viabilizar isso, a gente tem tanto a consultoria para desenho das estratégias e das regras de relacionamento que a gente vai operar, quanto a implementação de solução de mercado para fazer isso rodar bem dentro da operação. Perfeito. Você tem alguns cases lá da Histórica, alguma coisa que você possa comentar aí, que teve um diferencial, que conseguiu surgir um efeito, a implementação de estratégias de CRM, de pós-venda, né? E, já puxando o gancho, CRM é pós-venda? CRM é um... Pós-venda está dentro de CRM, mas CRM não é só pós-venda. Acho que daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Vou trazer um case bem bacana, cara, que a gente construiu com a DF Imóveis, é o principal portal imobiliário do DF hoje. Quando a gente começou o trabalho com eles, há coisa de 2 anos, o principal desafio que a gente tinha dentro da operação era justamente a retenção e o engajamento do usuário no longo prazo. A gente tinha dados de que, para comprar uma casa, uma pessoa leva entre 8 a 16 meses, em média. Pode levar mais, pode levar menos do que isso, mas a gente sabia dessa informação por estudos de mercado. E quando a gente olhava para o comportamento do usuário, o usuário só ficava dentro do portal por cerca de 3 meses em navegação de compra. Então a gente via que tinha uma queda muito grande de engajamento, e isso, para a gente, é muito ruim como marketplace, porque se você para pensar, se o cara está saindo antes do ciclo de compra dele, provavelmente ele não está tomando a decisão de compra aqui. Ou está tomando, mas não está tão orientada quanto a gente gostaria. Para a gente aumentar essa taxa de engajamento, houve tanto um esforço interno de repensar um pouquinho algumas questões de experiência dentro do portal, mas a gente fez toda a implantação da discussão de CRM dentro da operação, né? Então, a gente colocou, primeiro, uma camada de dados que captava o comportamento desses usuários. Então, se você entra lá no portal e pede informações sobre um apartamento 3 quartos no sudoeste, e você quer comprar esse imóvel, um imóvel para venda, a gente pega esse dado e, uma vez que você permite, a gente começa a te fazer disparos recorrentes de novos lançamentos ou novos cadastros de imóveis nessa região com essa tipologia. Só esse comportamento, cara, aumentou em 30% a taxa de retorno dentro do portal. Então foi uma porrada muito certeira, olhando para a questão de, cara, a gente sabe que você está procurando um imóvel. Você está entrando no portal com alguma frequência. Como é que eu aumento o número de vezes que você entra e aumento o tempo que você entra? Te lembrando que eu tenho essa oferta nova surgindo. Pô, Vini,
Talvez você esteja cansado de olhar, você vai parar um tempo de olhar e desengajar, porque você está frustrado porque não tem nenhuma novidade. Pintou uma novidade aqui, eu automaticamente disparo isso para você. Então, nesse caso, foi e-mail marketing, remarketing, pixel, o que você jogou lá? Foi só e-mail. Só gente e-mail. tinha os dados dos leads, a gente integrou a plataforma que chama ActiveCampaign com o próprio portal. Você tem que ter uma camada de dados aí bem estruturadinha para isso funcionar bem. Aí ele pegava as novidades para aquele perfil de consumo dentro do que o cara estava pesquisando e ficava mandando ou novidades, ou você conseguia pegar uma camada assim, pô, ele interagiu com esse anúncio, mais vezes eu vou remandar esse também mais vezes. Também. Aí a gente trabalha com remarketing para esse tipo de questão, mas o remarketing a gente sempre operou. Não foi aqui que veio o ganho do retorno mesmo. Ele veio muito mais pelo CRM do que pela parte de performance, porque aqui o próprio usuário se sente notado e reconhecido. A plataforma está vendo que eu estou buscando a parada e está me ajudando a encontrar o imóvel ideal para mim. Então a gente conseguiu um ganho muito bom. E hoje, assim, se você compara ano a ano, a gente cresceu em 15% o número de usuários recorrentes dentro do portal. E principalmente por conta dessa iniciativa de CRM de entender o que o cara está buscando e entrar. A gente fez outras ações divertidas envolvendo gamificação. E aí eu vou entrar rapidinho nela só porque é um case legal. A gente desenvolveu um game que te fazia algumas perguntinhas e a partir das respostas que você dava, a gente falava qual que é o bairro certo para você morar. E, cara, isso foi uma pancada. Assim. A gente conseguiu mais de 500 mil e-mails em 45 dias. Foi bizarro, bizarro. Lógico, vem muito lixo dentro dessa brincadeira, mas aí, pela própria construção de boas regras de relacionamento, você vai meio que limpando essa base por mapeamento de comportamento. Primeiro, por quem não está abrindo e-mail. Segundo, por quem não está clicando em links. Enfim, você vai criando algumas regras dentro da operação para descartar a base e depois você sai com uma lista qualificada para você ficar trabalhando e gerando tráfego para dentro do portal em cima de gente que já conhece a marca, já interagiu, já passou dado para a gente. A gente vai construindo esse relacionamento. Porque para um marketplace, aí é uma especificidade desse modelo de negócio, tráfego no portal qualificado é um dos principais indicadores de sucesso para a gente ganhar dinheiro vendendo anúncio para os anunciantes, que são os corretores imobiliários. Pô, legal demais, cara. Olha, vou compartilhar, vou abrir a caixa preta aqui da Moai para mostrar uns exemplos do que a gente faz lá, que pode ser adequado aí para você, principalmente se o seu negócio for SaaS ou exigir relacionamento com o cliente. Então, acho que pode valer para advogados, contadores, consultorias, enfim. Mas, cara, o que a gente entendeu? Que o nosso ouro não estava na captação. Acho que captação, como você bem falou, CAC é alto. O nosso CAC lá na Moai é extremamente alto, dado que o público é o dono da empresa. Então, o dono é um cara só, extremamente ocupado, que divide a agenda e é bombardeado por inúmeras coisas. Então, a gente tinha que criar uma estratégia de relacionamento com o cliente de fato. Então, cara, a gente criou uma metodologia lá que a gente chama de farol, onde a gente pega a base de clientes e entende e divide ela entre membros frios, mornos e quentes. Então, para isso, a gente implementou um CRM. Hoje, a solução que a gente usa é o Pipefy. A gente conectou o CPF de cada membro da Moai à nossa base de dados. Então, foi a mesma jornada que você falou aqui, né? A gente entendeu a jornada do usuário e logo depois a gente foi para cima de dados para entender o comportamento. Mesma coisa. Então, tudo que o cara faz na Moai, ele vai para um evento, ele se cadastra no Simpla, a gente pede CPF. A gente pluga e a gente criou uma metodologia de score. O cara foi para um conselho estratégico, ponto. O cara foi para uma call, ponto. O cara participou de uma mentoria, ponto. Com isso, eu consegui dividir e entender como que cada usuário dentro da Moai estava se comportando. Então, o que a gente faz estrategicamente? Nossa equipe de CS, cada um atende uma base e ele enxerga essa base dentro de uma jornada. Então, tem o pessoal que está frio, o pessoal que está morno, o pessoal que está quente. E dentro dessa temperatura, ele ainda está em etapas da jornada. As etapas que nós dividimos lá, o cara que está em matchmaking, está fazendo negócio, está fechando novas oportunidades. A etapa do membro evangelizador é o cara top player, que a gente chama para o podcast, que a gente chama para um conselheiro, para uma oportunidade de upsell. Então, eu destrinchei ali dentro. A nossa pegada é sempre trabalhar no membro que está frio ou que está morno. Então, a gente estuda como que esse cara está se comportando. Se ele parou de ir para um evento, e aí a gente analisa mensalmente todos, provavelmente está faltando alguma temática de interesse. Ou o produto que ele está hoje já não é mais adequado. Então, você entrou na Moai 1 ano atrás e você está lá num conselho fast track. Eventualmente, a sua operação aumentou de complexidade, o seu desafio está diferente e não está mais atendendo aquele grupo.
Então, pô, uma mudança de grupo já é alguma coisa. Ou a gente convida ele para se tornar um membro de um conselho executivo. Então, esse entender da base deu para a Moai visão de que tipo de produto, de temática a gente precisa, se esse cara está precisando de um upsell, se ele precisa ir para um produto maior, ou, ao invés de ir direto para o churn, um downsell. Então, o cara está lá no nosso produto mais caro, no high-end club, não está conseguindo participar de nada, ele só não cancelou ainda porque ele se esqueceu do produto, praticamente. E a gente fala, cara, você consegue vir para esse outro produto aqui, que é um produto mais barato, que vai te atender os eventos, o social que você gosta e pode ser mais adequado. Cara, a gente reduziu de 14% de churn em picos de mês que nós já tivemos para coisa de 4%, 2%. Então, assim, entender a jornada e conseguir criar gatilhos de indicadores do que você vai avaliar te gera o insight estratégico para você implementar de fato ações concretas de CRM, né? Total. Eu acho que o que dá para adicionar nisso daí é que você também faz muito bem o outro lado da moeda, que é quando você olha para o cliente que está ali super satisfeito, feliz no outro extremo dessa curva, é quando você oferece algum ingresso para um evento, você chama para o podcast, como você citou. Então, você também está evidenciando que você sabe que aquele cliente está gerando valor para você de volta e gerando uma experiência diferenciada para ele. Esse ponto também é muito importante a gente ter em mente. Assim, não dá para a gente olhar só para a redução de churn e ficar tentando, por assim dizer, bajular o cliente insatisfeito, mas também precisa dar um afago para aquele cliente que é mega satisfeito e evangelizador do negócio. Sim. Tá? Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, porque eu vivi isso e para mim foi fora da casinha, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Acho que talvez hoje eu seria mais analítico. Há muito tempo atrás eu viajava muito de avião a trabalho e eu comprava muito passagem pela Max Milhas. Uhum. E aí, do nada, chegou na minha casa uma caixa com um travesseirinho de viagem da Max Milhas, cara. Eu fiquei maravilhado. Falei, nunca mais vou comprar passagem de avião em lugar nenhum. É só na Max Milhas. O que eles estavam fazendo? Eu era um cliente que comprava com recência. Eu tinha recentemente comprado, perdão. Eu comprava com frequência e eu comprava em valores bons para eles, né? Essa lógica desses 3 pilares, né? A recência, frequência e valor é o que gera uma matrizinha aqui para o mercado, a gente chama de RFV. Então, para CRM, principalmente quem trabalha com varejo, e-commerce, enfim, que aí não é na lógica da recorrência, mas tem uma analogia muito grande com isso que você está contando, é uma ferramenta muito boa para a gente analisar os extremos. Quem já não compra há tanto tempo, mas comprava em bons valores, e como é que a gente resgata esse cliente. Quem compra com frequência, seja de baixo ou de alto valor, e como é que eu gero algum tipo de ação de engajamento com esse cliente para que ele compre mais. Então, aqui a gente começa a ter uma ferramenta para analisar e entender como é que eu uso o CRM para gerar valor para o meu negócio, porque eu estou esquecendo desse cliente muitas vezes, dependendo dele, da decisão dele de comprar ou não comprar, ao invés dos estímulos que eu posso botar para ele. Perfeito. E aí fica até a dica aí para a galera que está assistindo. Uma das coisas que a gente desenvolveu também lá na Moai, utilizando CRM, e aí tudo bem, a gente começou lá e entendemos qual que é a jornada do usuário e etc. Só que acontecia, a equipe travava. Na hora de, beleza, o Marcão aqui tá frio, ele tá no produto, o que eu posso fazer por ele? E aí virava meio que esse jogo de tentar reativar o cliente numa jornada que ele já tá. Ou mesmo o evangelizador, eu não tinha muitos caminhos. Então, acho que você precisa avaliar a jornada e você precisa criar o que a gente chamou lá de cinto do Batman. O Batman não é aquele cara cheio de instrumento, velho. Ele consegue jogar um guincho e puxar, ele tem uma asa, ele tem um bumerangue, ele tem uma bomba. Então eu falei, cara, de acordo com a jornada do usuário, eu vou munir a minha equipe de um cinto do Batman cheio de recursos. Então, desses recursos, a gente tem, cara, eu conheço o Moair, que é uma ida do nosso social media na empresa do cara para fazer uma ação e dar visibilidade. É um patrocínio dentro de um evento, uma visibilidade maior, é convidar para um podcast, é fazer uma reunião estruturada. E aí, uma reunião estruturada, a gente pega uma temática ou combina um almoço com 3, 4 membros relevantes e chama 2 que estão frios e faz um matchmaking. Então, é muito importante você conseguir falar, beleza, quais são as ações que eu vou ter concretas para gerar aqui esse resultado final de ter um membro no índice de satisfação maior. E eu acho que isso é um erro que o cara coloca o CRM lá, ele fica só tentando reativar o cara falando, Marcão, você não tá vindo? Vem, cara. Marcão, você não tá vindo? Vem, cara. Mas, o Marcão não tá vindo por algum motivo. Então, o CRM, ele te dá
entendimento de como que seus evangelizadores estão usando o produto, e aí você aprende com ele, tipo, cara, nem sabia que dava para fazer dessa forma. Acho que semana passada fomos almoçar com o Galo, que também é conselheiro aqui, e eu descobri que eles criaram lá um grupo de Avengers entre coordenadores e estão fazendo um board as a service para uma grande empresa no DF e fecharam um contrato aí na ordem de R$800 mil, todo mundo junto. Falei, puta, eu nem sabia dessa forma de trabalhar usando a comunidade. Então é sobre contato direto com o cliente, ficar o tempo todo analisando dado, entendendo jornada e criando upgrades ou novas formas de comunicar e fazer as coisas, né? Uhum. E eu diria até mais, dependendo da complexidade do negócio, esse cinturão do Batman ele pode ser algo já meio que processualizado. Então, em SaaS isso é muito comum. Então, você fez seu cadastro, mas não pagou. Tem uma régua de relacionamento pronta com um disparo de 5 a 10 e-mails que vai chegar no teu e-mail falando, pô, Vini, eu vi que você tem interesse porque você colocou seus dados aqui, por que você não começou ainda? O que falta? Olha os benefícios disso. Você se cadastrou, fez o primeiro pagamento, usou a ferramenta uma vez, não usou mais, não voltou mais. Tem outra régua de relacionamento pronta para isso. Então, a depender do gatilho, uma vez que você tem essa jornada bem desenhada, você já pode ter desencadeamentos claros desenhados também. Perfeito. Porque isso cria já um processo escalável para você, para o teu time, para a tua operação, se for tudo tramitado digitalmente. Então, a lógica é, na medida em que a tua maturidade em relação a CRM vai crescendo, mais processo, mais tecnologia você coloca para essa parada, que do lado do cliente parece um cuidado, um carinho, uma atenção gigante, e do teu lado muitas vezes isso é só um racional que já está muito bem desenhado dentro do seu negócio. A gente falou bastante de serviço, eu vou dar 2 cases agora que aconteceram comigo, que eu acho fantástico de uso de CRM. Uma delas, o Fabão ouviu no podcast, esqueci o podcast agora, mas é um case da Oficina Reserva. O cliente foi lá na Oficina Reserva e falou, cara, eu tenho que comprar uma roupa para um aniversário. E aí a mulher foi, fez o look completo do cara e cadastrou no CRM que o cara tinha um aniversário. Perguntou que dia que é esse aniversário? Dia tal. E ela coloca no CRM para uns dias depois entrar em contato com o cliente e perguntar, e aí, cara, como é que foi o aniversário? Aí ela cadastra esse negócio, 1 ano depois, a data do aniversário do amigo dele é a mesma. E ela consegue entrar em contato com o cliente e falar, cara, o aniversário do seu amigo está chegando, você não quer ver uma outra roupa? Olha que maneiro o nutrir do CRM, imagina a surpresa do cliente de ter essa comunicação. E o outro foi comigo mesmo, especificamente. A minha noiva gosta muito de cozinhar, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer juntos. Então a gente investiu pesado em umas panelas profissionais da Royal Prestige. Não sei se vocês conhecem, mas é uma marca de altíssima qualidade, altíssimo valor agregado e tal. E, pô, eu comprei um kitzão completo das panelas, isso tem quase 1 ano atrás, praticamente. Cara, eu comprei e esqueci. E essa panela é cheia das frescuras. Então, você tem um produto para polir, ela não é de manuseio tão fácil. Eu deixei elas largadas lá. Aí, do nada, me liga o maluco e fala, Vinícius, como é que estão suas panelas aí, cara? Eu falei, pô, tudo bem. Elas estão limpas? Eu falei, então, pô. Aí ele, mas você lustrou elas? Eu, cara, não, nunca tive tempo, nunca parei para lustrar, porque elas são todas de uma cor, assim, maravilhosa, meio prateado, né? Tem um nome específico para isso. Eu falei, não, ele, então, eu posso ir na sua casa para lustrar suas panelas? Eu tenho uma pessoa aqui da equipe. Aí eu, pô, sério, velho? Sério, você tem direito, vitalício, 1 vez por ano, de limpeza e polimento das suas panelas. Eu falei, cara, eu não acredito. Olha que legal, o cara não me falou isso na venda. Em nenhum momento que eu tinha esse serviço. Ele deixou esse recurso do cinto do Batman para 1 ano depois. Cara, foi um maluco lá, passou 3 horas polindo as panelas. 1 dia depois, ele não me vendeu no dia. Não falou nada. Ele foi, poliu as panelas, deixou tudo em cima da mesa, tirou uma foto, mandou no meu WhatsApp, falou, as suas queridas são lindas, velho, maravilhoso. Ficou brilhando, parecia que saiu da loja. 1 dia depois ele me liga, Vini, falando nisso, cara, eu vi que você tem toda a coleção, mas a gente lançou um produto aqui que é uma panela agora anti-aderência, com 5 anos de não sei o que lá, e junto com isso, a gente tem um liquidificador. E, cara, com você que já é cliente, eu tenho uma proposta diferente. Bicho, já tô fechando aqui a compra da nova panela e tal. Olha só que fantástico. Aí aqui é um cross-sell, né? Um exemplo de cross-sell. O cara já vendeu uma série de produtos, ele tem uma nova linha, ele usa do CRM de uma informação e uma estratégia do cinto do Batman para continuar vendendo. E aí o CAC do cara foi o quê? Foi ter um funcionário que vai polir
dentro da casa de 20 clientes deve ter uma taxa aí de venda de novos produtos ridícula de alta, né? É isso. E acho que é legal, assim, tem esses cases complexos, estruturados, mas tem case muito simples para a turma que está olhando isso aqui e falando, cara, isso aqui está muito longe da minha realidade, eu não vou conseguir implementar essa parada nos próximos, sei lá, 2, 3 anos. Você conhece o exemplo mais eficiente de CRM do Distrito Federal? Não. Chama Mundo dos Filtros, cara. Eu duvido Grande Edmar. que não te ligam pelo menos uma vez por ano para falar, opa, Vini, tudo bem? Tá na hora de trocar a bomba do teu filtro, não tá não? E tu paga mais caro do que se você comprar na Amazon lá, qualquer coisa, Exato. pela facilidade e pelo relacionamento dos caras, né? É isso. E se você parar para pensar, o cara entra, ele abre a bomba de um plásticozinho, desenrosca uma parada, enrosca outra e fala, falou, Obrigado. valeu. É isso. Mas pela proatividade de acompanhar para você um dado que ele sabe que você não vai, você vai esquecer daquela bomba. E é de 6 em 6 meses, viu, velho? E vou te falar que o cara pode ficar 2 anos sem trocar o filtro se ninguém ligar avisando que tem que trocar o filtro. Exato. Então, assim, às vezes é ter esse hábito de entrar em contato com o cliente porque você já sabe que ele vai precisar. Vou dar um outro exemplo super simples. O meu barbeiro, o Cláudio, grande Cláudio. Bicho, de 15 em 15 dias, se eu não aparecer, ele manda mensagem. Tá sumido, hein? Ele já tá ligado. E ele faz do WhatsApp dele mesmo. Do WhatsApp dele. Não tem um sistema, uma planilha. É o barbeiro, cara, no WhatsApp dele, falando, ó, Marcão, tá sumido, hein, bicho? E aí, quando é que você vem? Eu falo, pô, tô mesmo. Não, eu vou. Aí marco com ele e vou. Então, assim, CRM, mais do que uma ferramenta, mais do que uma abordagem mega complexa que está super distante da nossa realidade, é uma abordagem que precisa ser aplicável para todo o negócio, independente do momento, independente do porte. Isso aqui é uma parada que, cara, se você atende cliente e o seu produto é um produto que pode ser usado mais do que uma vez na vida, você tem que fazer CRM. Você tem que pensar e falar, cara, daqui a quanto tempo essa pessoa pode precisar de novo disso aqui? Sim. Como é que eu faço essa pessoa lembrar de mim antes de lembrar de um concorrente meu? Porque ela já tem a experiência comigo, ela tem meus dados, meu telefone, meu contato, eu tenho o contato dela, o que eu posso fazer? E não precisa pensar grande no começo. É mais um exercício de começar pequeno, capturar valor disso e entender que isso gera retorno e a partir da grana que você está fazendo começar a conseguir investir mais do que já pensar no sonho grande de ter uma baita de uma estrutura de CRM e você desistir no meio do caminho porque você não conseguiu implementar o complexo na partida, sacou? Cara, fantástico. Acho que, complementando o que você falou, o CRM não é só uma ferramenta, é uma forma de gerir o negócio que tem que estar internalizada. E, pô, se você pega hoje, você trabalha com marketing. Velho, você é bombardeado de informação e de venda. É Cláudio o seu barbeiro? Cláudio. Fala do Cláudio aqui, por exemplo. Cara, tu sabe que tem o visagista, uns barbeiros de tudo quanto é tipo, com espaço para tomar cerveja, com café, com tudo quanto é coisa. Mas o Cláudio conseguiu uma coisa com você que nem um tráfego pago vai conseguir no mundo, que é o relacionamento. Exato. Então, velho, você se sente compelido e fidelizado. E se duvidar, se você cortar o cabelo com outra pessoa, tu vai se sentir mal. Porque tu já é amigo do Cláudio. Então, acho que a marca tem essa oportunidade de mostrar para o cliente, eu me importo com você, eu lembro de você. Se você precisar de alguma variação no meu produto, eu tenho um cinto do Batman aqui, onde eu consigo te oferecer recursos para potencializar seus resultados comigo. E aí sim você consegue ter um cliente que vai te dar um LTV muito maior e um valor agregado 10, 20 vezes do que se você tratar como uma compra única. Exato, né? Exato. E aí, cara, acho que só para a gente ter essa pauta tratada também, é como é que a gente mensura o sucesso desse negócio, né? Como é que a gente entende se CRM está funcionando ou não está funcionando dentro da empresa, a não ser pelo sentimento de, não estou deixando dinheiro na mesa, né? Eu acho que é importante a gente ter essa visão. E aí tem alguns indicadores que são muito importantes. O primeiro deles é o tal do LTV, né? E o que é o LTV? Existe uma confusão gigante sobre esse termo, nome grande, Lifetime Value. E vou te falar que LTV é difícil a galera entender o que é. Muitos nem sabem, eu não aplico. E mesmo que saiba, pelo menos lá na Moai, não é uma parada fácil de chegar, velho. Super complexo. Você tem que trabalhar com safras, enfim. Mas continua só esse adendo que a teoria é até entendível, mas aplicar no negócio dá um trabalhinho. A grosso modo, o LTV é uma razão de quanto de grana o cliente deixa em relação ao tempo que ele permanece dentro da operação, né? E essa discussão da complexidade vem de, o cliente às vezes passou 3 meses recomprando com uma frequência alta, de repente ele sumiu 8 meses e voltou a comprar.
E é isso, é o mesmo LTV, isso é um LTV diferente, como é que a gente faz esse cálculo aí, entra essa questão de safra e de entender como é que a gente enquadra essa conta. Mas ter um entendimento mínimo de quanto, em média, um cliente deixa dentro da sua operação ao longo do tempo é um dado muito importante. Porque você começa a entender, por exemplo, o cara vem e compra de mim um produto de R$100 uma vez e nunca mais compra. O LTV dele é de 100. Se esse cara comprou ao longo de um ano 5 vezes, opa, o LTV dele agora é de 500. Então, começa a mudar um pouco o jogo. Se você começa a aumentar o seu LTV, quer dizer que você está conseguindo capturar mais valor dessa relação que você tem com um determinado cliente. Perfeito. E isso vai te ajudar a tomar decisões de investimento em marketing ou não. Então, Exato. Por exemplo, no nosso almoço hoje a gente estava lá, a Histórica é a agência de marketing hoje da Moai, que trabalha com os nossos funis e tal. Aí eu falei rapidão, Marcão, é o seguinte, essa semana foram gerados 11 leads e a gente converteu 2. Foi ótimo. Esse é um número que funciona para a Moai, porque eu entendo o meu LTV, eu entendo o meu CAC, então rapidão eu consigo fazer esse cálculo. Para outros negócios pode parecer pouco, pode parecer... Enfim, se você não entende isso, você não sabe o quanto que você pode investir em experiência do cliente, o quanto que você pode investir em equipe que vai fazer o atendimento. Agora, se você para e pensa, peraí, um cliente que ao invés de um cliente de compra única, eu vou ter, e eu tenho uma estratégia para ter um LTV desse cara de 8 meses na minha operação, já vale a pena investir num CS para fazer esse trabalho, para potencializar tal coisa, porque aí a minha estratégia vai gerar tal resultado. Então, são dados que ele precisa desenvolver ali, né? Isso. E para além do LTV, tem dados mais fáceis de se olhar, caso o LTV fique muito complexo na partida, que é retenção, se você está falando de um negócio recorrente, quanto tempo, em média, esse cliente fica dentro da minha operação, e aí a briga é sempre por manter ele pelo máximo de tempo possível, e recompra. Quantas vezes, em média, se eu não tenho um modelo recorrente, esse cliente compra de mim? Eu tenho sempre que tentar fazer ele comprar mais vezes, seja comprando o mesmo produto, seja comprando produtos complementares ou produtos mais caros, numa lógica de upsell. Esses dois numerozinhos já ajudam você a entender se você está conseguindo vencer na lógica de CRM ou não. Se você quiser amadurecer um pouquinho mais a discussão, quanto que eu estou investindo para trabalhar em relacionamento versus quanto que me custa um cliente novo? Quanto custa um cliente? Qual que é meu CAC lá atrás? Perfeito. Via de regra, o custo de uma revenda para um cliente ativo é infinitamente menor do que o custo de um cliente novo. E por isso que toda essa discussão aqui é importante, porque é mais barato vender para quem já compra de você do que para quem não te conhece, nunca comprou de você, tem dúvida de quem você é, não conhece tua marca, teu produto e por aí vai. Perfeito. E na hora dele construir a estratégia ali de venda, às vezes o cara tem lá muito claro que ele tem um serviço específico. Dificilmente ele vai conseguir trabalhar com CRM se ele não tiver algum nível de funil, né? Pensar num topo de funil, que seja um produto mais barato, pensar em um produto complementar, ele tem que pensar numa lógica maior, né? Porque senão ele fica no one shot e aí ele vai ter que ter uma estratégia muito, muito fraca, né? De aumentar a margem de lucro mesmo no negócio, né? Eu diria que são alguns degraus aqui para essa estruturação de CRM. O primeiro grande passo, cara, é você ter muita clareza da jornada do teu cliente. Quais são os pontos de contato que ele tem com o teu produto, o teu serviço e a tua marca ao longo desse consumo, dessa compra. Quais são os pontos de maior dor e de maior amor. Ou seja, quais são os pontos onde a experiência é incrível e a pessoa fala, nossa, eu preciso da Moai o resto da minha vida. E quais são os pontos onde a gente não está fazendo uma entrega tão boa. Poxa, onde é que eu estou deixando a desejar com esse cliente? Essa primeira leitura e essa clareza ajudam a gente a entender como é que a gente interfere na jornada para aumentar a retenção, para aumentar a LTV e por aí vai. Né? Seja por esses touchpoints de geração de valor adicional, como a gente já falou, por algum e-mail que aumenta o engajamento, porque às vezes eu tenho um espaçamento de contato com o cliente muito grande, eu preciso manter ele engajado e lembrando de mim e por aí vai. Depois que eu tenho esse tipo de percepção e eu entendo principalmente quais são os pontos de amor onde eu mais estou gerando valor, a gente pode começar a pensar em que outros produtos a gente pode oferecer para complementar essa experiência, que aí vem a lógica do cross ou do upsell. Eu posso entregar um produto de maior valor agregado e que entrega talvez a mesma experiência, mas com um nível de entrega superior, seja porque, sei lá, se é um hotel, o quarto tem uma cama mais confortável, uma vista melhor, ou o carro tem um set de itens ali diferenciados, enfim. Ou eu posso pensar em um produto complementar.
ainda é o mesmo produto, ainda é a mesma experiência, mas eu consigo entregar um negocinho a mais ali que ajuda nessa percepção de valor e que justifica o cliente deixar uma grana maior. Mas a gente parte da jornada para tomar decisões coesas. Porque se a gente não tem a jornada como base, vira um monte de gente achando um monte de coisa, né? E aí a coisa fica meio confusa. E, cara, dá para pensar também em operações que não são operações de recorrência. Por exemplo, vamos pegar um restaurante. Se você entende a experiência do usuário, quase ali, vamos colocar um LTV de momento, hora do almoço. O cara chega, se o seu garçom consegue entender o perfil do cliente, o cardápio, vender uma entrada junto com uma bebida específica da casa, dando um direcionamento, aí o cara come, e aí você consegue direcionar, por exemplo, para uma sobremesa que tem um ticket específico ou que tem uma margem que seja de interesse da pessoa. E aí, se você tem um mínimo de um CRM de relacionamento com o cliente, você consegue entender esse cara, onde que ele quer sentar, o que ele quer fazer, enfim. Você tem inúmeras estratégias aqui para cross-sell, upsell. Então, tem um café. Cara, a gente tem um café com uma experiênciazinha de um petit four, etc. Você aceita? Então, é ali já um momento onde você consegue pegar um cara que entraria e só almoçaria o executivo, para um cara que é vendido uma entrada, que é vendido uma sobremesa, a sobremesa é vendido tal coisa, no final ele ainda pode levar alguma coisa para casa. Então, se você faz isso recorrentemente todo dia com estratégia, você acabou de aumentar o ticket médio do seu negócio, que no final vai fazer a diferença no fim da linha, né? Total. Eu acho que restaurante é um lugar muito legal porque tem muita ação de CRM manual, né? O gerente do restaurante, de um bom restaurante, é um cara que, bicho, é uma máquina. Ele faz upsell, cross-sell, aumenta LTV, tudo na mesma hora, no feeling. A gente frequenta muito a babosteria lá no terraço. Aqui é só para Brasília, a gente pode ficar fazendo essas menções locais. Sim. E um dos gerentes lá é o Fábio. E o Fábio, cara, assim, ele já conhece a família, porque a gente vai muito. E quando ele vê a gente chegando, ele já fala, separei a mesa tal, que é mais no canto, porque a gente tem um nenenzinho, ele sabe que a gente prefere ficar no canto. A gente tá sentando, ele, quer o macarrão da Manu? Ele já sabe muito bem como é que é o comportamento. Isso faz com que a gente pare e pense, poxa, vamos ter um almoço de família, onde é que a gente vai? Minha filha mesmo fala, vamos no Tio Fábio. Ela não sabe o nome do restaurante, vamos no Tio Fábio. Por quê? Porque a experiência já é tão clara do tipo, ele conhece o cliente dele, ele sabe como tratar cada tipo de cliente. Óbvio, humanamente impossível você fazer isso em escala, mas ele consegue fazer isso com algumas pessoas que têm um volume de frequência maior ali. Lembra da matriz RFV que a gente está falando? Frequência, valor e recência, né? Como a gente vai muito para lá, o cara está habituado a ver a gente ali, ele sabe mais ou menos quais são nossos gostos e comportamentos, ele interfere sendo proativo, entregando uma experiência diferenciada para a gente. Onde é que a gente vai no almoço de domingo? Vai pro Baba, é batata, não tem muito para onde correr. Porque a experiência é muito positiva nesse sentido, porque o cara toma esse tipo de cuidado. Eu faço questão de trazer esses tipos de exemplos, porque o conceito de CRM parece um negócio muito inatingível, e a gente precisa ter na cabeça, cara, é uma abordagem que um ser humano sozinho consegue fazer no braço, se precisar. Total. E, cara, a Moai passou a ter CRM profissional mesmo, vou colocar esse ano 2024, porque até então a gente já usou Trello, a gente já usou Monday. Tinha problema? Tinha, principalmente com banco de dados, porque fica muito humano ali se você não tem um sistema, mas ele era funcional. Então, hoje você não precisa ir para um Pipefy e fazer, que vai ter que entender um pouco de programação, de automação, de um bando de coisa. O mínimo Trello já ajuda o cara. O mínimo usar uma versão de um Pipe Drive nua e crua. Eu acho que alguns pontos importantes ali do CRM é ter a jornada muito clara e ter follow-up. Para o CRM funcionar, cara, você precisa ter um ponto de contato agora com um ponto de ação futura, e aí você vai trabalhar a frequência desse ponto de ação de acordo com o que você precisa entregar na experiência do seu cliente. Então, lembra que eu falei lá do nosso farol? Tem cliente que eu preciso de follow quinzenal, tem cliente que eu preciso de follow semanal, tem cliente que eu preciso de follow a cada 3 meses. Mas cada cliente, pelo menos dentro da Moai, tem um follow-up para a gente entrar em contato e fazer alguma coisa. Assim você consegue amarrar e trabalhar, ao invés de ficar convivendo com o que chega para você em termos de churn ou em termos de qualquer coisa, com previsibilidade. Então você consegue sentar no final do mês e entender, cara, como que está a minha base de cliente? Eu acho que muitas vezes o empresário para no início do mês e fala, cara, qual que é a meta de venda? Que novos clientes a gente quer? E eu não estou olhando aqui que, eu tenho tantos clientes aqui que se tornaram evangelizadores da marca, que é o
No CRM é o canal mais fera. Pô, agora a gente já está entrando numa esfera na Moai, como os dados estão organizados, a gente fala, pô, esse cara que saiu dessa jornada aqui e veio para essa etapa, vamos premiar ele. Vamos mandar o negócio para casa dele, vamos dar um símbolo de reconhecimento. Ontem você teve num evento lá que foi mais ou menos isso. Pô, tivemos um case de sucesso aqui nos últimos 3 meses, vamos dar um troféu para esse cara e trazer ele aqui para ele contar a história dele para todo mundo. Pô, o cara já sai se sentindo ultra reconhecido. Pô, eu estive ali, falei com um bando de empresário. Então, é isso, né? Te dá previsibilidade, te dá mais ações para você pensar. É sobre isso, cara. Acho que envelopando essa conversa toda, nossa base de clientes é um ativo que precisa ser mais lapidado para a gente gerar mais valor em cima disso, né? Não é porque a pessoa comprou uma vez que a gente pode esquecer desse cliente, como muita gente faz. E conversar com essa turma, ter rotina de abordar essa turma, como você falou, dos follow-ups ou as regras de relacionamento, enfim, esses pontos de contato, eles enriquecem essa relação. Agora, não é só dar um oi sumido, né? Tem que ter essa questão da intencionalidade, o cinto do Batman. O cinto do Batman, saber o que fazer, o que oferecer e o que a gente espera desse esforço. Como tudo no mundo de negócio, se a gente não tem uma boa estratégia, um resultado esperado, vira loteria. A gente não consegue extrair valor desse negócio, né? Perfeito. E ó, galera, estamos chegando aqui no final, mas algumas dicas aí. Dentro da Moai você consegue encontrar todos os profissionais e empresários que podem te ajudar a bombar esse CRM. Tem especialista em design de serviço que pode te ajudar a pensar nessas etapas de jornada. Tem a própria Histórica que trabalha com essa consultoria de CRM, com ações de marketing e tudo mais. Tem a galera hoje fantástica de BI, que consegue criar os dashes e trazer para você de uma forma traduzida todos esses dados, te dando uma leitura estratégica muito melhor do seu negócio. Tem a galera de inteligência artificial, que hoje facilita muito, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais amo hoje no ChatGPT é poder pegar pesquisa, jogar tudo lá e falar assim, cara, me diz o que você lê disso, e ele já te traz tudo aquilo ali destrinchado. Então você consegue trabalhar de uma forma muito legal. Marcão, chegando agora no nosso final, cara, sugestões, dicas finais aí, recados para a galera que está assistindo também. Começa pequeno, você vai perceber valor rápido e aí você vai querer fazer grande. Eu acho que, para mim, é a tese do bom empreendedor. Testa rápido, aprende rápido e bota para rodar o negócio. CRM é um negócio que não tem erro, cara. A não ser que você tenha um produto muito ruim e gere experiências muito ruins. Se esse for o seu caso, repense seu produto, seu negócio. Do contrário, você vai extrair valor desse tipo de iniciativa. É questão de fazer o básico para perceber que funciona e escalar esse negócio depois. Para mim, essa é a mensagem central aqui. Perfeito. Cara, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Moai Cash. Teremos gravações todas as sextas-feiras. Se você é membro da Moai, tem um conteúdo de valor para compartilhar com a rede, converse com a nossa equipe. Se você ainda não segue a gente, @Moai Brasil, fique por dentro dos novos episódios. Obrigado, valeu. Valeu.